Olá, eu sou Lima, professor e psicanalista, e eu quero nesse momento trazer para vocês uma reflexão sobre religião e psicanálise. No contexto que surgiu a psicanálise, na era do iluminismo, saindo já, entrando na ciência, começando a evoluir nas diversas áreas de humanas, quando Freud ele trata da histeria, e ele começa a perceber que as doenças não eram somente físicas, que havia uma ligação entre o psiquismo e as paralisias, as histerias, tudo aquelas doenças que vinham para o corpo, mas a medicina não conseguia achar causa orgânica. Pois bem, a partir daí houve uma revolução na área da medicina e da psiquiatria. Sigmund Freud ele foi o precursor de um método onde havia uma inter-relação, onde ele começou a descobrir que o homem não era como o iluminismo, o racionalismo dizia, que era dono das suas ações e que ele era governado pela razão. Se por um lado, o período que antecede o iluminismo acusava a religião de obscurantismo, porque o homem era governado pela religião, pela fé, o iluminismo acusando o homem de obscuro, e agora surge o que é chamado da Era das Luzes, a Era da Razão. Freud começa a descobrir que, na realidade, o homem não era tão racional quanto parecia. Essa descoberta foi muito impactante. Por quê? Porque agora, assim como o iluminismo, a razão, o homem, através da razão, abrogava-se o direito à liberdade. Por outro lado, Sigmund Freud, quando ele começa a descobrir esta relação inconsciente de que as doenças físicas poderiam não ter causa biológica e sim psicológica, e mais ainda, que o homem poderia involuntariamente reprimir desejos e que esse homem iria viver conflitos inconscientes. Freud, com essa descoberta, ele revoluciona, coloca em xeque a medicina, a antropologia, a filosofia que antes já abordava esse tema de uma forma menos didática, começa agora a pensar o homem como um ser dividido. Se o penso, logo existo, de Descartes, se o eu, o ego de Descartes, era unificado, único, racional, Freud traz a teoria de que o eu não é totalmente racional e, mais ainda, a razão humana ela pode sim ser direcionada por uma não razão ou por razões de outra esfera do inconsciente. Do homem escravizado pela religião, de acordo com a acusação do iluminismo, para o homem dono do seu destino, de acordo com o iluminismo, Freud vai dizer que o ego não é dono da sua casa. Esta foi uma revolução muito impactante. Por quê? Porque a partir daí, revoluciona-se todas as áreas de humanas. Quem é o homem? Quem é você quando se olha no espelho? Dentro da racionalidade do iluminismo, da filosofia iluminista, você é uma pessoa una,
Sigmund Freud, quando ele descobre que há uma interação entre o fisiológico e o psicológico, e que as causas de muitas enfermidades não eram descobertas pela medicina porque havia o que ele chama de o reprimido. Esta visão, esta forma de abordar o mundo revoluciona. E a religião? Onde entra nessa história? A religião, como a filosofia, já tratava desse homem dividido, desse homem em conflito e de conflitos psicossomáticos. As religiões, a filosofia, a arte, os poetas, Freud mesmo admite que já andaram antes dele nesta dimensão. Falavam deste inconsciente. Mas agora Sigmund Freud traz uma metodologia de estudar o inconsciente. A religião continua viva. A religião continua sendo uma das maiores produtoras de significados para a existência humana. A psicanálise concorda que o homem busca o objeto de um desejo que nunca é satisfeito e nunca é encontrado. A religião oferece esse objeto, mas esse objeto de desejo está sempre em movimento. Dentro da relação da psicanálise e da religião, é necessário que a psicanálise estude o simbolismo da religião. É necessário estudar como a religião articula o que Lacan vai chamar de significantes. Sim, a religião pode aumentar o número de neuróticos. A religião pode causar o que é chamado em psicanálise de neurose obsessiva. Mas a religião, ela também, com seus simbolismos, com seus ritos, ela pode preencher a busca desse objeto de desejo que está sempre em movimento. O problema não é a religião. O problema é como as pessoas, de acordo com as suas histórias, têm facilidade para deixar-se escravizar na religião. Religião e psicanálise é um tema muito interessante que eu estarei abordando neste canal. O meu objetivo é ajudar você a crescer, conhecer o desenvolvimento humano. Faça sua inscrição, ative o sininho e nós estaremos trazendo temas relacionados a religião, filosofia e psicanálise. Compartilhe com seus amigos e estaremos aqui semanalmente trazendo vídeos, estudos, leituras e reflexões que vão ajudar você a conhecer melhor o desenvolvimento humano nas esferas da religião, da filosofia e da psicanálise. Até breve, até o próximo vídeo.